Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, e nesta noite ler no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 13, e o versículo de número 10 e 11, que assim está escrito. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Esse é o texto que vamos meditar e falar sobre como Jesus é apresentado nos evangelhos. O texto que li fala sobre o sermão profético de Jesus, quando ele estava advertindo os seus discípulos sobre o que estava para acontecer no futuro, quando ele haveria de partir, e os seus discípulos ficariam para dar continuidade ao seu trabalho, à propagação do evangelho, porque o Evangelho está contido no Senhor Jesus, ou seja, todas as ações, motivos do Evangelho, elas estão baseadas na pessoa de Jesus, na sua vida, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Este é o conteúdo do Evangelho que Jesus Cristo veio trazer para dar conhecimento à humanidade da obra redentora que ele então realizou. E ali estão contidos os milagres, as curas, libertações, as transformações, as operações que Jesus realizou no meio do povo enquanto esteve fisicamente aqui na terra. E ele aqui estava avisando a eles, quando os discípulos haviam perguntado sobre a estrutura do templo, um templo bonito, bem acabado, que causava admiração. E quando eles perguntaram sobre aquele templo, Jesus disse a eles que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derribada. E então eles começaram a perguntar a Jesus: que sinal haverá da tua vinda? Quando serão estas coisas? Este era a interrogação deles. E no dizer de Jesus, Jesus advertiu, aconselhou este povo e disse a eles aqui que o que mais importava não era a beleza do templo ou a destruição do templo. O que mais estava importando naquele momento era que o evangelho fosse pregado primeiramente a todas as gentes. Ou seja, que ninguém ficasse sem ter ouvido, pelo menos uma única vez, a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então este evangelho, o Senhor diz que será pregado em testemunho a todas as gentes. E então depois virá o fim. Mas o evangelho é uma ordenança do Senhor Jesus. Quando ele morreu e ressuscitou e se apresentou diante dos seus discípulos, ele disse, através do que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, com os sinais, com os milagres e várias maravilhas distribuídas pelo Espírito Santo. Então esta foi a forma que Jesus orientou aqueles primeiros discípulos seus que pregassem o Evangelho, e eles atenderam a ordem de Jesus. Agora,
Note que Jesus não disse para eles, preguem os evangelhos. Não. Jesus disse, pregai o evangelho, significando que existe um único evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é um só. Existem tantas outras designações, mas este a que nos referimos aqui, cujo o conteúdo estão nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, não refere-se aos evangelhos de Jesus, mas refere-se ao evangelho de Jesus. Porque o evangelho é um só. Então foi isso o que Jesus estava dizendo. Então ele disse aqui, convém ou importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando nós entendemos esta expressão, que o evangelho ele deve ser pregado a todas as gentes, o próprio Deus que preparou todas as coisas e que preparou o tempo na humanidade, que chegaria o tempo, e a palavra de Deus diz que foi na plenitude dos tempos, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus veio no tempo determinado por Deus, realizou a vontade, o plano de Deus, estabeleceu as bases da salvação. E agora então, quando Jesus está se retirando, ele diz, ide e pregai o evangelho. Como o número das pessoas e as condições, as formações das pessoas, elas são as mais variadas possíveis, este evangelho, ele precisaria se tornar acessível a cada tipo de pessoa. Então, por isso, nós encontramos também, como a providência de Deus, a existência de 4 evangelistas contando a mesma história, o mesmo fato a respeito de Jesus. Só que cada um dentro de uma visão específica. E a visão com que cada evangelista apresentou o Senhor Jesus, ela vai atingir determinado número de pessoas. Então, por isso é que nós encontramos na Bíblia 4 livros referindo-se a evangelhos. Mas todos eles falam sobre Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Então, o evangelho é um só. Porém, os evangelistas foram 4. Evangelistas, escritores do relato do evangelho de Jesus. Então, é como se estivessem reunidos 4 escritores para descrever um fato, um acontecimento, e cada um teria o seu ponto de vista, a sua particularidade. Um poderia escolher o caminho biográfico, o outro o histórico, o outro espiritual e o outro do sentido natural. Então seria isto. Cada um, dentro da visão que lhe tinha sido proposto, ele iria então descrever aquele ato, aquele acontecimento, de acordo com a sua visão, com a sua forma de ver, a cosmovisão, ou seja, a maneira de ver e entender as coisas. E cada um de nós vemos as coisas de uma maneira diferente. E muitas das vezes nós chegamos para determinada pessoa, você está vendo o que eu estou vendo? E a pessoa diz, não sei o que você está vendo. E outra, não pode ver a mesma coisa, porque cada um tem uma forma de ver, analisar e entender as coisas. Um fato que para mim pode ser tão interessante e tão admirável, para outra pessoa pode não significar nada. E uma coisa que para ela é de tão alto valor, para mim pode não significar nada. Mas são fatos que acontecem. Ninguém pode negar a existência do fato.
Agora, ele tocou profundamente no coração desta pessoa e não daquela. Outro fato tocou no coração daquela pessoa e não desta. Então, isto é comum, é natural, porque as pessoas reagem de maneiras diferentes. E de acordo com a família, a educação, o grau que as pessoas atingem, a sua formação na vida, o ambiente em que elas são criadas e que elas estão vivenciando, vai identificar uma maneira que elas terão de ver as coisas. E assim como tem aquele que tem a sua maneira, a sua visão de ver as coisas, existem também aqueles que têm a sua maneira de ouvir as coisas. Ouvir. Por isso, os evangelhos são apresentados não em 4 evangelhos, mas 4 versões do evangelho de Jesus Cristo, que eles vão dizer efetivamente as mesmas coisas, só que com palavras diferentes para atingir determinados tipos de pessoas específicas. E quando nós formos detalhar estes pontos que acontecem, nós vamos entender a riqueza que nós temos em nossas mãos por ter 4 formas de apresentar o Evangelho. Que o Evangelho de Jesus foi apresentado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. E nós, quando observamos isto à luz da palavra de Deus, que este evangelho deve chegar a todas as gentes, importa, é necessário, é dever, é compromisso que preguemos o evangelho e que todas as pessoas o escutem e o entendam, então isso recai sobre nós uma responsabilidade. Então vamos analisar. 2 destes evangelhos foram escritos por testemunhas oculares, ou seja, aquelas pessoas que presenciaram junto a Jesus o momento em que estes fatos aconteceram. E 2 testemunhas foram testemunhas que receberam as informações de outras fontes. Então este é o relato que nós vamos observar nesta oportunidade, como Jesus é apresentado no Evangelho, segundo os evangelistas. Pois bem, partindo disto, comecemos então a dizer uma diferenciação que existe. Existem 3 evangelhos, 3 visões do Evangelho, que são sinóticos, são semelhantes, são como que paralelos, porque todos eles contam o mesmo fato com enfoques diferentes, que são os evangelhos. São os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. São chamados evangelhos sinóticos. João não é um evangelho sinótico, mas Mateus, Marcos e Lucas são os evangelistas sinóticos, porque todos eles partiram do mesmo princípio, do mesmo acontecimento, contando o mesmo fato, porém, cada um dentro da sua visão de entender a situação. Dito isto, vamos agora particularizar cada evangelho dentro daquilo que ele apresenta. Então, Mateus era uma testemunha ocular. Mateus foi discípulo de Jesus, foi chamado para seguir a Jesus. Então, Mateus viu, presenciou, e a maneira como Mateus escreveu o seu evangelho, ele tinha em vista alcançar um povo. E o povo que Mateus tinha por objetivo alcançar com a escrita do evangelho eram os judeus. E os judeus, para evangelizar-se aos judeus, para apresentar o evangelho a eles, têm que apresentar um evangelho que traga a lembrança as profecias do Antigo Testamento, contextualize elas na pessoa de Jesus e apresente
aos judeus o que aquilo estava dizendo e como aquilo se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus escreveu tendo em vista alcançar os judeus. E ele apresenta Jesus como rei, o rei dos judeus, rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. E a figura que representa o rei, dentre as figuras que a Bíblia apresenta lá 4 figuras. Apresenta do rei, do servo, do homem e da águia. Então, Mateus está ligado ao Evangelho para proclamação de Jesus como rei dos judeus, representado na figura do leão, que é o rei, no caso dos animais, é o rei, é o temido, e isto para apresentar aos judeus, com bases escriturísticas do Antigo Testamento, promessas que foram feitas e que se cumpriram. Como está escrito no profeta Isaías, como foi dito em Jeremias, e por aí vai, sempre citando profecias do Antigo Testamento. Então, Mateus escreveu para os judeus, apresentando Jesus como rei. Esta era a única forma de se apresentar o Evangelho de Jesus para os judeus. Não tinha como apresentá-lo de outra forma. Não tinha como apresentá-lo como Evangelho do homem, Evangelho do servo. Para os judeus não teria sentido. Para eles só teria sentido sendo o Evangelho do reino, Evangelho do rei. Então Mateus fala de rei, fala de reino, fala de súditos e fala as leis que são próprias deste reinado. Então aí está Mateus. A visão de Mateus é a visão para os judeus. Apresentar Jesus como rei e apresentar Jesus para os judeus. Este é, resumidamente, o conteúdo do Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus. O segundo ponto é o Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Marcos tinha o parentesco com Pedro e, ao que tudo indica, ele tenha recebido estas informações do apóstolo Pedro, que foi testemunha ocular, mas que não escreveu o Evangelho segundo Pedro. Mas ele então passou estas informações e Marcos as escreveu conforme ele havia recebido de Pedro. Então, quando Marcos escreve, ele está escrevendo agora não mais para os judeus. Para os judeus, escreveu Mateus. E sempre diz, como diz a Escritura, como está escrito, de acordo com o profeta. Estas palavras, elas têm o enfoque de tocar o coração do judeu. Já Marcos escreveu para os romanos. Por quê? Porque o Império Romano era que dominava e subjugava as pessoas e submetia-as à servidão. Então as pessoas viviam como escravos, como na servidão. E como eu li no primeiro verso aqui, importa que o Evangelho seja pregado a todas as gentes. Se ele fosse apresentado só como rei, ele só iria alcançar a classe judaica. Mas tem também o Evangelho escrito por Marcos, que é destinado aos romanos. E no Evangelho escrito por Marcos, ele apresenta Jesus não como rei, mas Jesus como servo, como serviçal, como aquele que está trabalhando, como aquele que está servindo, não aquele que veio para ser servido, mas aquele que veio para servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Evangelho escrito por Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo, identificado na figura do boi.
Porque o boi é o animal de carga, para servir, para trabalhar, para servir. Então Jesus, segundo o evangelho dele, escrito por Marcos, é apresentado como servo. E o servo, ele não tem muito tempo para se delongar com as coisas. O tempo do servo, devido ao trabalho, a imposição que é imposta sobre ele, o tempo do servo é muito resumido. Então as coisas para ele tem que ser muito clara, muito bem esclarecidas, porém bem resumida, bem objetiva. E por isso nós encontramos sempre no Evangelho de Marcos a referência às palavras. E logo depois disso, e de repente, e logo, e de repente. Quer dizer, eram coisas que não tomavam muito tempo. Era uma mensagem, uma notícia que podia se dizer com poucas palavras, com poucos minutos, e a pessoa entendia o que se estava dizendo. Então, por isso a necessidade de haver 4 evangelistas. Um evangelho e 4 visões do Evangelho de Jesus. 4 versões do Evangelho de Jesus, cada uma definida para um tipo de pessoas a serem alcançadas. Então este foi o ponto. Evangelho de Marcos. Vamos agora, então, para o Evangelho segundo escreveu Lucas, que é o 3º Evangelho. Lucas era um médico amado, depois tornou-se um companheiro de Paulo na obra de Deus, nas suas viagens missionárias, mas Lucas teve o cuidado. Lucas era alguém que pertencia à alta sociedade da cultura grega, era alguém entendido, que buscavam conhecimento, que buscavam sabedoria, que se inteiravam das coisas. Lucas era como aquela pessoa que não come qualquer coisa. Ouviu aqui e já está colocando em prática. Não, ele ouvia, ele ia pesquisar, ele ia analisar, ele ia buscar a fundo o entendimento, buscava provas, como foi que aconteceu, de que maneira, como foi o resultado, pergunta um, pergunta outro, vai nas fontes literárias, no que foi escrito naquela época, se tinha alguma coisa escrita, para pesquisar, para buscar, para analisar. E quando ele terminou o trabalho dele, era um trabalho assim de cunho, podemos dizer, universitário, quando as pessoas fazem aquele trabalho para ser apresentado, então ele precisa fazer com todo cuidado, com todo esmero, observando bem, para não ter nenhuma falta, nenhum deslize naquilo que vai apresentar. E quando ele termina, ele apresenta a Teófilo. Teófilo era amigo de Deus, mas não conhecia Jesus. E quando Lucas traz esta versão do Evangelho, ele apresenta a Teófilo e diz: ó excelentíssimo Teófilo. Ele diz aqui, nos primeiros versículos de Lucas, quando ele faz a dedicação do seu livro, ele diz assim para Teófilo: tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Veja bem, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, que foram testemunha ocular, que viram acontecer, né, desde o princípio, e foram ministros da palavra. Então, eles nos transmitiram, eles nos deram a conhecer. Eu fui buscar em fontes confiáveis o acontecimento. Então, pareceu bem a mim, convenientemente, descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, olha, minuciosamente, coisa por coisa, detalhe por detalhe, né? Minuciosamente de tudo desde o princípio. E este evangelho foi escrito para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então veja a maneira como Lucas pesquisou
minuciosamente para trazer este evangelho com a plena convicção de que tudo o que fosse possível alcançar, ele estaria disposto a buscar para tornar completo aquele relato sobre o evangelho de Jesus Cristo. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E o evangelho de Jesus, escrito por Lucas, ele é apresentado aos gregos, aos filósofos, aos sábios, aos entendidos, às pessoas da cultura daquela época, porque a Grécia, a sabedoria, o conhecimento da Grécia era algo estrondoso. E Lucas estava escrevendo para este tipo de pessoa, para que eles tomassem conhecimento, e ele estava enfatizando ali Jesus como filho do homem. Jesus como filho do homem, identificando a humanidade de Jesus. Que Jesus não somente era Deus, mas era também homem. E particularmente no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar sempre a expressão filho do homem, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho do homem será entregue e padecerá nas mãos dos seus acusadores. Sempre Lucas enfatizando o filho do homem, referindo-se a Jesus. Então, Jesus como filho do homem. Ele realizou estas obras gloriosas que Lucas, então, após analisar e pesquisar, ele fez o seu relato, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente, todos os 4 foram inspirados pelo Espírito Santo, mas tiveram esse devido cuidado de fazer de acordo para que alcançasse. Então veja, então aqui nós observamos que em Mateus o objetivo era alcançar os judeus, apresentando Jesus como rei. Em Marcos o objetivo era apresentar Jesus aos romanos e apresentá-lo como servo, como um igual a eles. Em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem, ou seja, a sua humanidade. Não era alguém de outro mundo, era alguém semelhante a nós, humano como nós. Então, falando sobre a humanidade de Jesus. E na humanidade de Jesus, fala-se sobre o seu crescimento, o seu nascimento, o sofrimento, a sede, o sono, a angústia, a tristeza. Tudo isto que Jesus passou está relatado no Evangelho que foi escrito por estes homens, segundo a orientação que Deus lhes deu. E por último, temos o Evangelho de João, que não faz parte dos evangelhos sinóticos. O Evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros 3 evangelhos. E lembrando que João era também testemunha ocular. João presenciou os milagres de Jesus. João foi aquele que, quando Jesus disse que um deles havia de traí-lo, João deitou a sua cabeça no peito de Jesus e perguntou a ele: quem é? E o Senhor disse: é aquele que mete comigo a mão no prato. Então eles identificaram. Então João tinha esta intimidade com Jesus. E João tinha uma peculiaridade. Jesus escolheu 12 discípulos para estar com eles, mas em determinadas ocasiões ele tinha 3 discípulos que eram próximos a ele. Era Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3, aquele que mais tinha a sensibilidade com Jesus era João. Tanto é que João escreveu o Evangelho de Jesus, escrito por João, escreveu as 3 epístolas universais de João e escreveu também o livro de Apocalipse, este mesmo João. Então, João, quando ele vai escrever o Evangelho, ele vai retratar Jesus como Filho de Deus. E João está escrevendo para a igreja. João está escrevendo para aqueles que tiveram o conhecimento,
receberam o Senhor, têm experiências com Ele, têm a espiritualidade da presença do Senhor. Então João escreve um evangelho dedicado aos cristãos, aos salvos em Cristo Jesus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, falando sobre a sua divindade, o seu poder divino. Tanto é que ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era... No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então João apresenta Jesus como o verbo, o princípio de todas as coisas. E ele vai falar sobre milagres, sobre maravilhas, sobre operações realizadas por Jesus. E as palavras mais frequentes no evangelho escrito por João é crer e vida eterna. Essas duas palavras, elas se sobressaem no evangelho escrito por João. Para que creais, para que tenhais a vida eterna, para isto, para aquilo, crer e ter vida eterna. Sempre enfatizando este ponto no evangelho, segundo escreveu São João. Então, é muito importante nós observarmos isto. Então, aqui está relatado sobre estas 4 versões do evangelho, que nós, muitas das vezes, erradamente falamos evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João. Não, o evangelho é de Jesus Cristo. O escritor daquela versão pode ser Mateus, pode ser Marcos, pode ser Lucas e pode ser João. Bem como quando fizeram a organização dos livros bíblicos, está escrito o Santo Evangelho segundo São Marcos. Então, evangelho, não está escrito evangelhos. Então, o evangelho é um só, é evangelho de Jesus, porém, descrito por 4 evangelistas com pontos de vistas diferentes. É como se tivesse numa sala, existe 4 cantos, e em cada canto se coloca uma pessoa. Então, cada pessoa vai ver 3 outras pessoas. Digamos que tem o A, o B, o C e o D. Se o A estiver olhando, ele vai enxergar o B, o C e o D, mas não vai enxergar o A, que é ele. Se o B estiver olhando, ele vai enxergar o A, o C e o D. Não vai enxergar o B, porque é ele. Então ele tem uma outra visão. Se o C estiver olhando aqueles que estão por ali, ele vai olhar o A, o B e o D, mas não vai ver o C, porque é ele. E se o D fizer a mesma experiência, ele vai ver o A, o B e o C, mas não vai ver o D, que é ele. Então esse é o ponto, uma linguagem bem simplória, mas que quero esclarecer. Ou seja, o fato era um só. Digamos que, nesses 4 pontos que eu disse, entre A, B, C e D, no meio daquela sala, tivesse ali uma figura, ou seja, um vaso, ou, quem sabe, uma pessoa. Vamos identificar. Tivesse ali uma pessoa. Bem, tem uma pessoa no meio da sala, em cada canto da sala, tem uma pessoa observando. Uma determinada pessoa vai ver esta pessoa que está no meio pelas costas. A outra vai ver pela direita. A de cá vai ver ele pelas costas, ou pela frente. E a outra que está desse lado vai ver pela esquerda. Um vai ver pelas costas, o outro vê pela frente. Um vê pela direita, o outro vê pela esquerda. Então, cada um vai descrever o que está vendo. Então, pelas costas eu estou vendo a silhueta, eu estou vendo assim, 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 e descreve aquilo.
Quem está vendo pela frente diz, eu estou vendo o olhar, eu estou vendo o nariz, estou vendo a boca, estou vendo a expressão facial. O outro vai ver o outro lado, vai ver, eu estou vendo pelo lado direito, eu estou vendo a orelha, parte da visão, parte do rosto, e por aí. E o outro da mesma forma. Então, a escrita dos evangelhos, para facilitar o entendimento e alcançar a diversidade de pessoas, ele foi escrito desta forma, de acordo com o ponto de vista e o entendimento de cada evangelista. E isso proporcionou que o evangelho tivesse a aceitação em todas as áreas da vida e que não ficasse limitado somente a uma classe de pessoas. Já pensou se nós só tivéssemos o evangelho do rei, o evangelho do reino? Os servos, os gregos e os demais não teriam acesso a ele. Mas nós temos o evangelho que está apto a ser pregado para os judeus. Nós temos a versão do evangelho própria para os servos, eles vão entender. A versão do evangelho próprio para os gregos, os que buscam sabedoria, eles vão entender. E temos o evangelho escrito para a igreja, mas no intuito da vida espiritual, sobrenatural. Porque ninguém vê uma águia voando rasteiro. Ninguém vê uma águia dando bobeira sobre a terra. A águia sempre está nas alturas. E o crente em Jesus Cristo, ele está nas regiões celestiais. Ele está andando pelas alturas da vida com Deus. Então, o evangelho possibilita este entendimento. Então, por isso, há necessidade de se explicar. Porque às vezes as pessoas não vão entender. Quando Paulo disse, se alguém ou um anjo vier do céu e vos anunciar outro evangelho, seja considerado anátema, contaminado, desprezado, rejeitado, reprovado. Não aceite, não ouça. E alguém vai e pode dizer, mas na Bíblia existe 4 evangelhos? Não, não existe 4 evangelhos. Na Bíblia existe um evangelho em 4 versões, em 4 pontos de vista. É como ter as coisas na versão clássica, intelectual, popular e uma outra versão para uma outra classe de pessoas. Então, o evangelho é um. O evangelho fala sobre uma pessoa, fala sobre Jesus, sua vida, sua obra e seus feitos. O enfoque para o judeu, apresentando o lado de Jesus como rei em Mateus. O enfoque de Marcos, falando para os romanos, o enfoque de Jesus como servo. O enfoque do evangelho de Lucas, falando para os gregos, os sábios, enfocando Jesus como homem. E o evangelho de João, falando para a igreja, enfocando a vida de Jesus como divino, com a divindade, como Deus, representado na águia que alça voo às alturas mais altas que puder alcançar. Então, com esta explicação, espero ter deixado claro para cada um de nós a similaridade dos evangelhos, a complementariedade deles, um complementando o outro, contando o mesmo fato, com visões diferentes para atingir povos diferentes. É como nos nossos dias, nós temos a escritura traduzida, mas cada povo tem a escritura na sua língua. Já pensou se nós ainda hoje tivéssemos que ter a escritura no grego e no hebraico? Nós não iríamos conseguir ler se não aprendêssemos a língua. Então precisaria alguém ler, interpretar o que ele entendeu do que leu e dizer para nós, e nós precisaríamos acreditar no que ele estava dizendo.
porque ele sabia ler o hebraico e o grego e nós não. É a mesma coisa de um inglês vier falar com a gente aqui e fala no inglês e a gente não entende nada. Aí tem que ter um intérprete. O intérprete vai ouvir o que ele está falando, vai traduzir para o nosso idioma, vai buscar as palavras do nosso idioma e vai dizer para nós o que é. E muitas das vezes não é o sentido que a pessoa está dizendo. Mas agora não. Agora nós temos a palavra de Deus na nossa língua original, na nossa língua nativa. Ou seja, para nós aqui é o português. Então nós temos a palavra de Deus na língua portuguesa. O inglês está no inglês, o francês tem em francês, o espanhol tem no espanhol, o russo tem no idioma russo, o Israel tem no judaico. Cada um tem a palavra de Deus na sua língua. Isso não é uma riqueza para nós, não é uma facilidade para nós lermos e entendermos e recebermos a iluminação do Espírito Santo para compreender como a palavra de Deus se revela para cada um de nós. Então todos nós podemos chegar diretamente à palavra de Deus. Antigamente as pessoas na igreja do Estado, que era a igreja estatal, que dominava as regiões, eles iam para ouvir, mas só ouviam a leitura da Bíblia Sagrada em latim. Ninguém entendia nada, ninguém discernia nada, e ia embora e estava tudo bem. Agora não. Agora está tudo aberto. Cada um pode ler na sua própria língua e no seu entendimento ele vai compreender o que está na palavra do Senhor. Então, a razão do Evangelho de Jesus Cristo ser escrito em 4 versões por 4 evangelistas dá a nós este sentido. É a mesma coisa de fazer-se uma programação numa determinada igreja e dar um texto bíblico como tema para que durante 4 noites os convidados venham falar sobre aquele tema. Então, no primeiro dia, o convidado vem, lê aquele tema e fala sobre aquele tema, o que ele entendeu, o que ele estudou, e ele vai dizer ao povo. E o povo recebe com alegria. No segundo dia, vem o outro convidado e vai ler o mesmo texto. Será que as pessoas vão dizer, mas esse texto aí o de ontem já leu e ele vai falar o que o de ontem falou? Não, não é assim. Por que não é assim? Porque cada um tem o seu ponto de vista, a sua maneira de entender, de analisar as coisas. Analisa de acordo com um ponto de vista, o outro com outro ponto de vista. E daí extrai lições, pérolas preciosas para o povo. O segundo vem e fala coisas que o primeiro não falou, mas que junto com o que o primeiro falou, o segundo acrescenta as coisas, traz mais uma riqueza. No terceiro dia, vem o terceiro convidado, e ele vai ler o mesmo texto, e vai explicar o texto dentro das normas, e vai trazer mais informações que nem o primeiro, nem o segundo trouxeram, mas o terceiro trouxe. E no quarto dia, vem o último convidado. Ele vai ler o mesmo texto, vai fazer a sua explicação, de acordo com o que estudou, com o que entendeu, com o que buscou recursos, e ele vai trazer aquela palavra naquele dia, aquela explicação, aquela aplicação, e vai acrescentar mais. Quem foi no primeiro dia, ficou só com aquela primeira explicação. Quem foi no primeiro e segundo dia, já tem alguma coisa a mais. Quem foi nos 3 dias, já tem um pouco a mais. E quem participou nos 4 dias e ouviu as 4 mensagens dentro do mesmo texto e do mesmo tema, tem o seu conhecimento alargado e enriquecido, porque ele recebeu informações de 4 visões diferentes dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo tema. Poxa, por que